Ô, Felipe, a gente vai em cima disso de todo esse contexto, né? E a gente está entendendo na verdade, o torcedor e quem é preocupado com o Corinthians, engajado com tudo que está acontecendo, fica na expectativa, de fato, do pessoal dos órgãos fiscalizadores do clube, de fato, atuarem, né? Só que a gente vê uma morosidade em cima disso daí, e isso é uma coisa que está pegando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Claro. É, essa morosidade e essa demora dos órgãos internos do Corinthians em julgar, ela já vem de tempos, há meses atrás, né? O contrato da Caixa ele foi meio que o estopim para a gente falar assim, meu, da forma com que o Corinthians está sendo administrado por todas as pessoas que estão lá dentro, e o contrato da Caixa mostra muito isso, a gente não vai conseguir ir para lugar algum. Mas se a gente for puxar meses atrás, a gente vê que, por exemplo, o Andrés e também o Augusto Melo, né, eles não foram direto para a comissão de ética, serem julgados pela comissão de ética, que seria o rito normal do Estatuto do Corinthians, com a justificativa de que não tem um regramento no Estatuto de um cartão corporativo ou de um cartão de crédito. O presidente do Conselho Deliberativo, o Tuma, ele acabou criando uma nova comissão, que é a Comissão de Justiça. E de lá para cá foram 6 meses, 7 meses de investigação pela Comissão de Ética. E também é sempre bom lembrar de que o Andrés, ele confessou publicamente que ele utilizou o cartão do Corinthians, dizendo, não, mas isso daí, não, eu vou pagar já, são o quê? 9 mil e pouquinho, que estava na época, eu vou pagar como se fosse algo puramente monetário. Na verdade, assim, o Corinthians fatura 1 bilhão por ano, 10 mil reais não vai fazer a menor diferença, não é essa a questão é muito mais ética mesmo de utilizar benefícios do clube para o seu proveito. Então, diante dessa situação, diante da comissão, da criação de uma comissão de justiça, que sim, o presidente do Conselho Deliberativo, ele tem a prerrogativa para fazer isso. Porém, a comissão de justiça, por exemplo, ela não tem um regramento interno, ela não tem um regramento estatutário, então a gente não consegue cobrar datas, por exemplo, igual uma comissão de ética. A comissão de ética ele tem lá um detalhamento de quando precisa ser julgado, quais são os prazos para que o Andrés seja ouvido, e aí focando um pouco mais no Andrés, porque é o caso que está mais avançado dos três. Então, diante disso tudo, a gente percebe que os órgãos internos do Corinthians, cara, eles estão funcionando, porém em marcha extremamente lenta, dado todo esse contexto, né? Deixa eu só fazer um complemento, Felipe, desculpa te Claro, vai lá. interromper. Ele devolveu depois que foi pego, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma prova, mas eu me permito desconfiar se é que não há outros valores, porque até então ninguém sabia de nada, nenhum valor foi devolvido. Aí veio para a imprensa, então agora eu devolvo 9 mil. Então, peraí. Então, se a gente investigar, talvez ache mais. Eu me permito desconfiar. Porque o que a gente espera de um presidente é que tenha um mínimo de coerência. E aí, assim, a gente está falando de um nível tão baixo, né? É um cara que pega o cartão corporativo para comprar um remédio para ereção, assim, beira a tragédia, assim. Como é que pode? E aí, com as desculpas mais esfarrapadas, não, porque eu usei o mesmo cartão, eu confundi o cartão, pô, mas assim é mesmo? Aí você sai de férias e leva o cartão corporativo, por quê? Entende? Então, desculpa, Felipe, te cortar, mas assim, a gente fica mais indignado ainda, porque não é que, assim, puxa, eu confundi o cartão, paguei, gente, olha, houve esse problema aqui, estou devolvendo antes que desconfiem de mim. Não, passou uma gestão inteira, passou uma segunda gestão inteira, entrou um outro presidente, o presidente sofreu impeachment e depois disso tudo, opa, achei 9 mil aí que tá gastado. Pô, aí não dá, né? Parece que faz isso com uma certa certeza de que ele não vai ser punido dentro do clube. É tão Então, escrachado que é complicado. Então, Felipe, mas falando disso aí, a gente tem até a figura aí do Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Cara, a minha revolta foi tão grande que eu andei falando umas coisas dele pesadas aí, que ele até ganhei de presente, assim, uma notificação extrajudicial.
se de fato eu me preocupasse com isso, mas enfim. Aliás, tem advogado para isso, né? Mas, cara, a figura do Tuma nesse processo, eu vi até alguém perguntou aqui, e tem o pessoal aqui do movimento aqui que está acompanhando a nossa live e já respondeu de bate-pronto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem a pergunta do. Deixa eu ver aqui. Do Zucker. Por que na expulsão não tem o nome do presidente do conselho? Acho que aí é uma coisa que não tem nada que, pelo menos, é por aí, né, ô Vitão? Não tem nada que incorra É. ali para que Nós, inclua ele no processo. nós podemos discordar da velocidade, nós podemos discordar da postura, nós podemos discordar da forma como ele atua. Mas hoje, a verdade é que hoje não tem nada que diga que ele fez algo para ser expulso. Atrasar o processo, infelizmente, é parte da vida política do clube. Não dá para a gente também pegar figuras que nós não gostamos e sair, vamos querer expulsar todo mundo, porque depois isso, inclusive, pode voltar contra nós. O dia que a gente tiver menos força e o cara não gostar da gente, a gente é que vai ser expulso por causa disso. Então, assim, não incluir o Romeu Tuma nesse momento num pedido de expulsão não significa que a gente endossa todas as ações do Romeu Tuma. Significa, pura e simplesmente, que nesse momento não há absolutamente nenhum fato que justifique o pedido de expulsão. Agora, nós achamos que ele está fazendo com a celeridade que o momento precisa? Não, a gente acha que está atrasado. Nós estranhamos o fato de ter passado o processo por uma comissão que sequer existe no estatuto, justo ele, que vive o tempo todo reivindicando o estatuto para justificar suas ações, estranhamos sim. Mas o fato é que o processo está a passos de tartaruga e sem vontade, como diria Lulu Santos, andando. Então não dá para a gente incluir ele num pedido de expulsão nesse momento por causa disso. Estamos sim pressionando, porque a gente quer celeridade, porque a gente quer que tudo seja feito de acordo com o estatuto para evitar que no futuro esses três entrem na justiça comum e peçam nulidade desse processo de expulsão. Também queremos que o Andrés tenha direito a se defender no Conselho de Ética, tudo bonitinho, como é que manda o rito, para que evite uma possível nulidade depois. E queremos principalmente que a votação no Conselho seja aberta e nominal, para que ninguém se esconda atrás do anonimato na hora de querer salvar um réu confesso, por exemplo.